Então, eu sempre digo aqui que a saúde sexual é um dos pilares de uma boa saúde, né? De uma boa saúde sexual também. O sujeito que está funcionando bem na hora H, ele tende a ter um melhor funcionamento em outras áreas da vida, né? Mas eu queria me aprofundar um pouco sobre essas questões que eu tenho realmente ficado muito atentos, questões de confiança. Eu sempre falo que boa parte dos homens que estão com queixas na hora H, que na verdade eles precisam é otimizar a confiança. Então a confiança ela tem uma relação indissociável ali com a saúde sexual, tá? Quanto mais confiante você tiver, mais você vai performar bem. E quanto mais você vai performar bem, mais você vai ficar confiança. E como eu falei, essa confiança vai extrapolar para outras questões de saúde geral, de saúde mental, de bem-estar. E o problema, meus amigos, é que a confiança não é algo que você pode fingir. A confiança não é algo que você pode comprar. Você pode pegar o cara mais rico do mundo, se ele tiver um abalo de confiança, ele vai falhar na hora H. Então, vou falar aqui algumas questões de como o homem pode melhorar a sua confiança. E lembrando, gente, confiança é que nem acontece nos esportes, tá? Então, você vê eu que gosto muito de futebol, né? Você vê um grande jogador, quando ele tá confiante, dá tudo certo, ele faz gol, ele vai para cima. Agora, se por algum motivo, quando ele tá numa má fase, as coisas começam a dar tudo errado para ele. A bola bate na canela, bate na trave, quica na grama e não dá certo. Então, eu queria ouvir de vocês, que vocês me contem aí, né? Façam uma reflexão como é que anda a sua confiança e comente aqui para mim o que é que você acha que é o mais importante para o sujeito desenvolver a confiança. Nossa confiança, né? Ela é construída baseada nos nossos hábitos. E vou falar aqui de hábitos comuns que podem fazer os homens perderem a confiança de uma vez por todas. Primeiro hábito, que é muito destrutivo para questões de confiança, é você não cumprir as promessas que você faz para si mesmo. Então, eu vejo que muitos homens começam o ano e falam, pô, esse ano eu vou fazer mais atividade física, eu vou começar a ler mais, eu vou focar na minha saúde, eu vou tirar um tempo para mim. E na medida que você não realiza o que você cumpre, você vai minando a sua confiança, né? E eu vou sempre tentar fazer um paralelo também na hora H. Então, tem homens que percebem que a rigidez vai ficando pior, eles percebem que a rigidez não é mais a mesma de antigamente, e eles simplesmente vão ignorando esse fato. Eles sabem que a rotina não é muito boa, eles até acompanham aqui o médico dos homens, eles veem os meus vídeos, eles sabem o que precisa fazer, só que, infelizmente, eles acabam se boicotando. E isso vai destruindo a confiança deles. É o que eu também costumo falar nos meus vídeos e para os meus pacientes e para os meus alunos do desafio, né? Que, na verdade, o principal passo para que você recupere a confiança é você ter um histórico de experiências positivas. Então, se você, por algum motivo, se vê numa situação que as coisas não funcionam tão bem, né? E parece que você se sente ali um entrave, você não consegue virar esse jogo. Na verdade, os homens que me procuram, eles querem isso, né? Querem, às vezes, um empurrãozinho. Mas é o que eu sempre digo, o que eu posso fazer pelos homens é menos do que eles podem fazer por eles mesmos, né? A gente discutiu na live de ontem, né, que os problemas impostos pelo mundo moderno, eles têm minado os homens, têm dificultado muito essa melhora, tá? Então, o que eu acho é que você precisa começar com promessas mais simples, com objetivos mais simples. Antes de você querer virar uma máquina de prazer, você tem que mandar bem hoje, você tem que começar a se cuidar hoje, pequenas ações. Não é, às vezes, grandes passos, são pequenos passos, né? Então, se você pensar, né? Eu sempre também existem algumas técnicas de terapia, que é você tentar tirar todo o foco de você e tentar pensar em terceira pessoa. Então, pense na pessoa que você mais confia. Então, certamente, essa pessoa que ela foi consistente com você ao longo do tempo. Então, um sujeito que sempre que você pediu, sempre que você precisou, né? Então, você construiu um relacionamento com um amigo, com um familiar, através de consistência. Não é uma pessoa que faz um grande favor para você que você vai ter a maior confiança. Como ir no médico, como fazer os exames que você deveria fazer esse ano. Às vezes, como começar todo esse processo de conscientização para a melhora da sua performance. Pode ser coisas bem simples como isso. Outro grande problema que eu vejo, né, que tem minado a confiança dos homens, é um foco excessivo em resultado e em performance, né? Então, realmente, o resultado, gente, ele é um grande ele desvia a sua atenção do que é realmente importante, porque o resultado muitas vezes não está no nosso controle. Então, você focar a sua energia em coisas que você não pode controlar
certamente prejudiquem muito a sua confiança. Então, lá no meu desafio Máquina de Prazer, a gente trabalha muito com a questão do processo, da rotina. Então, toda a metodologia é baseada em você fazer pequenas ações diariamente ao longo do tempo para você ir reconstruindo a confiança. Quando você foca apenas no resultado, eu quero ter essa rigidez, eu quero durar tantos minutos, eu quero dar mais prazer para minha mulher. Então, isso aí é uma coisa que foca em coisas que vai só te prejudicar, te trazer às vezes mais ansiedade, mais pressão. Então, você precisa focar no 1%, gente, é no 1%. Toda confiança, ela, como eu falei, ela não vem da noite para o dia, ela é construída um tijolo de cada vez, uma relação após a outra. Então, o que eu digo, os homens que começam a falhar, eles têm um histórico muitas vezes bom, até que um belo dia as coisas não vão tão bem. E essa quebra na confiança traz todo aquele efeito bola de neve. Ele começa a se questionar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou mandar bem? Será que eu vou ter uma boa rigidez? E esse pensamento, ele é muito negativo. É o pensamento que gera adrenalina, que bloqueia a ereção. Quando você foca no processo, inclusive no próprio sexo, né? Eu vou focar em aproveitar o momento presente, em desfrutar esse momento. É onde você realmente acaba tendo a melhor da sua performance. Primeiro, é você ter cuidado com promessas que você faz para você mesmo e não cumpre. 2, focar demasiadamente nos resultados. Você tem que focar nos processos, nas suas ações, na sua rotina. Né? Terceiro, cuidado com as pessoas com que você se relaciona. Eu sempre digo também que a mulher que a gente vive, que se relaciona, ou as mulheres em si, elas podem ser parte do problema ou podem ser parte da solução. Então, se você está com uma mulher que constantemente ela te dá feedbacks negativos, né? Que ela te cobra, às vezes discute com você, reclama de você, isso sem dúvida não vai te ajudar em nada, vai só contribuir para deixar você ainda com a pior da sua confiança. Por outro lado, tem mulheres que são muito compreensivas, que ajudam os homens. Então, o que eu digo é, se você vive num cenário de vários relacionamentos, então procure as mulheres que você se sente mais confiante, se sente melhor. É a partir daí que a gente vai reconstruindo essa confiança. Aí você fala, doutor, mas eu sou casado, o relacionamento está ruim, né? Eu devo procurar outras mulheres? Não é bem por aí, né? Você deve alinhar a expectativa de conversa com a sua mulher. Ou seja, alinhar o relacionamento, o ambiente que você vive, as pessoas com que você se relaciona, que vão te fortalecer nesse pensamento. O ruim é o que eu digo, muitos homens, né, não tem com quem conversar, vão falar sobre isso apenas na mesa de bar, todo mundo contando vantagem, e eu percebo que eles não têm com quem se abrir. Né? Então, você anda num ambiente que todo mundo, né, fala, conta vantagem, você se sente inferiorizado. E aí você vai cair na armadilha da comparação. Também é uma coisa que mina muito a sua confiança. Você não deve se comparar com os outros, né? Você deve pensar sempre no seu caminho, onde você está e como você pode melhorar, no seu processo de melhora. E o que acontece é isso, né? A gente tem, às vezes, umas informações erradas, né? Primeiro, às vezes, pela própria pornografia, né? Então, os homens se comparam com os atores pornôs que são profissionais, que estão ali, às vezes, sobre uso de medicamentos, que tem ali um vídeo que é altamente editado, e eles acabam se sentindo inferiorizados, né? Sobretudo os mais jovens, em relação ao tamanho do pênis, em tipo de performance. E é o que os homens falam, às vezes, nas mesas de bar, e isso é muito preocupante. Tá? Então, é o que eu digo, né? Não se compare, não se compare. Foque no seu processo, na sua jornada, na sua caminhada. Ajuste a sua rotina, a sua saúde, e a partir daí que você vai se sentir bem, gente. Porque se comparar com os outros é que nem a questão de dinheiro, né? Então, o dinheiro sempre tem alguém mais rico que você e sempre tem alguém mais lascado que você. Então, você se comparar sempre com quem tem mais é muito problemático, vai minando a sua confiança. Então, no seu foco, no seu caminho. Né? Isso, às vezes, até vale para o tempo que a gente gasta nas redes sociais. A gente vive sempre acompanhando conteúdos que muitas vezes são negativos para a gente, que nos trazem ali uns sentimentos ruins, de comparação. Então, cara, não siga pessoas que trazem conteúdos negativos, que vão te deixar ainda se sentindo pior. A gente precisa aprender a trabalhar, né, da maneira que o nosso corpo responde melhor. Buscar coisas que sejam alinhadas com os nossos valores e se rodear de pessoas, inclusive de pessoas nas redes sociais, porque esse é o problema, gente. A gente convive com as pessoas com que o nosso pensamento gasta tempo.
Então, se você passa o dia inteiro consumindo conteúdos que te deixam mais para baixo, te deixam mais sem confiança, então isso certamente é um hábito que você pode ajustar para ter um melhor desempenho. E, gente, o mais importante é também você acreditar em você, tá? Não se contente com menos. Então, vejo homens, às vezes, que estão num relacionamento, eles entram naquela zona de conforto, tá tudo bem, não querem, né? Acham que tá tudo ok. Às vezes, aquela performance que é uma fração do que ele já foi um dia, ele acha que tá bom e, na verdade, né, você está apenas se contentando com as migalhas do que você pode ser. Então, o que eu quero aqui, na verdade, não é botar pressão em ninguém, mas é que eu quero estimular que você faça uma autorreflexão do que é realmente importante para você, de coisas que podem te ajudar, te otimizar, né? Porque é o que a gente faz lá no Desafio com Excelentes Resultados, né? A gente ajuda, né? O meu treinamento online é ajudar homens a reconstruir a confiança a partir de um convívio saudável com outros homens na tribo dos homens, a partir de um ajuste da rotina, de ajuste de questões de saúde. Então, quando você começa a se cuidar, esse autocuidado, essa autoapreciação vai trabalhando intrinsecamente, né, de forma inconsciente, a sua confiança. Então, gente, é uma coisa que a gente não pode delegar, né? Então, você tem que se olhar no espelho, você tem que ver quais são os pontos de melhora na sua rotina, na sua saúde, na sua performance. E, certamente, o principal caminho para você ser uma máquina de prazer é você trabalhar a sua confiança. Então, eu sei que as questões que eu trago aqui, né, elas são muito relacionadas à performance do homem. Eu sou um especialista na saúde sexual, mas eu queria também extrapolar um pouco mais, porque a questão da confiança ela é indissociável da saúde sexual. Então, se você, de alguma forma, trabalhar a sua confiança, trabalhar e refletir nas coisas que eu estou dizendo aqui, certamente é um caminho para que você melhore a performance. Não é só ter uma rigidez, é muito mais do que ter uma rigidez, é muito mais do que ter uma boa duração, um bom controle na hora H. É muito mais do que estar num relacionamento feliz, satisfatório. É você conseguir alinhar tudo. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.